O que você não deve fazer em casos de crise na coluna cervical? Se você tiver com muita dor no pescoço, comumente você já deve ter ido à emergência médica. Você já deve ter experimentado medicações com a base de corticoides e analgésicos potentes, como diprospan, Decadron, e nada contra essas medicações ou nenhuma outra medicação. Você só precisa entender que a crise cervical, ela tem uma taxa de recuperação espontânea muito alta. Isto é, de 72 horas a 10 dias, seu corpo, naturalmente, sem receber nenhum tratamento, nem remédio, nem injeção, nem fisioterapia, nem choquinho, nem calorzinho, já tende a começar o processo de recuperação. Só que o que acontece? Nessas 72 horas, a esses 10 dias iniciais, a maioria dos pacientes em crise de coluna cervical, com muita dor no pescoço, recebem informações que não são pautadas nas principais pesquisas científicas disponíveis na atualidade. E essas informações aumentam o nível de medo, o nível de ansiedade, a catastrofização. E esse paciente começa a evitar movimentações simples e naturais, como rodar o pescoço, abaixar a cabeça, levantar a cabeça, sentar de uma forma relaxada, como eu estou agora aqui nessa cadeira. A maioria das pessoas acredita que tem que consertar a postura e alinhar o pescoço para a sua dor melhorar. Só que adotar essa estratégia, você já percebeu que não tem funcionado. E quando tem funcionado, tem sido apenas uma medida extremamente paliativa. E o que eu quero dizer com isso? Que provavelmente se você já fez pilates, alongamento, RPG, manipulação de quiropraxia, osteopatia, acupuntura, você melhora enquanto faz o tratamento e quando o tratamento acaba, o problema volta de 72 horas a 7 dias depois. Gente, vamos nos conscientizar que a dor crônica, por mais que você esteja num escape, numa crise aguda de dor no pescoço, ela não vai melhorar com tratamentos passivos. Nenhum tratamento que você tiver que receber técnicas ficando parado vai funcionar a médio e longo prazo. Eles vão te dar alívios passageiros de 72 horas a 7 dias, no máximo. No máximo. E aí você pode se perguntar, mas doutor, e o bloqueio? Muitos pacientes chegam aqui tendo feito 10 sessões, 20 sessões de bloqueio quando o plano de saúde libera e ele já tem percebido que esses bloqueios também são paliativos, alguns pioram com bloqueio, outros têm um alívio extremamente rápido, né? Faz o bloqueio, melhora, 3 horas depois a dor tá lá igual, como se não tivesse feito nada. Por quê, pessoal? Porque não está tratando a causa do problema. Mas afinal, doutor, quais são as causas da crise de coluna cervical, da dor no pescoço, do torcicolo? Bom, existem informações que as pessoas precisam te dar porque elas estão se comportando baseado em regras sociais. Como assim? Comportamento guiado por regra? Como assim? A gente tem uma cultura do fazer. Quantos profissionais que você procurou te acalmaram em relação ao problema e te falaram, você só tem que se tranquilizar. Daqui a 72 horas, a 10 dias, o seu corpo vai estabelecer a naturalidade. A intensidade da sua dor vai regredir à média e você vai voltar para a linha de base e vai perceber que não tinha nada grave. Quantos te aconselharam e acalmaram você diante do problema? Quantos disseram para você que agora você só precisa esperar, que agora você não tem que fazer nada, que qualquer coisa que você faça vai ser um confundidor e pode atrapalhar sua recuperação? Caio, como assim? Veja bem, hoje eu avaliei um paciente e o paciente está no primeiro episódio, 2 dias de dor, sobrecarregado de medicação, letárgico, tonto, porque tomou pregabalina, amitriptilina e analgésicos potentes. Diz que não está funcionando para nada nesses 2 dias e é o primeiro episódio da vida, ele reporta nunca ter tido essa dor. Aí eu fui bem honesto com ele, eu posso fazer qualquer coisa aqui com você e você pode sair daqui melhor. Só que você vai achar que o que te melhorou foi o que eu fiz. Até esses 10 dias passarem, seu corpo vai começar a melhorar seu problema. Na maioria dos casos isso acontece. Se esses 10 dias passarem e você não melhorar,
aí a gente faz alguma intervenção. Mas essa intervenção ainda vai aguardar 6 semanas, porque quando a gente pega, vamos supor aqui, 100 pessoas com dor no pescoço, divide em 2 grupos de 50 pessoas. E o primeiro grupo de 50 pessoas recebe todos os tratamentos do mercado. Osteopatia, quiropraxia, acupuntura, liberação miofascial, ventosa, eletroterapia, laser, terapias por ILIB, massagem, por aí vai. E o grupo de 50 pessoas só é avaliado. E Caio, o que é que a avaliação faz? A avaliação diminui, eu diria que até exclui a probabilidade do paciente estar com alguma coisa grave. Se você não perdeu força nas mãos, se você não alterou sensibilidade nos braços, eu não estou falando de sentir o braço dormente ou formigando, eu estou falando de você tocar na pele do braço e não sentir de um lado. Se você está sentindo o toque de um lado do outro no pescoço, o toque do tecido da camisa que você está vestindo, você não teve alteração no dermátomo, a raiz nervosa que vai para a pele do seu membro superior. Você também não teve alteração no miótomo, a raiz nervosa da coluna cervical lá em cima, ó, que vai aqui para o braço, desce do pescoço, vai para o braço, você não perdeu força na mão a ponto de não conseguir carregar um copo de água. O copo de água fica caindo o tempo todo de sua mão. Falar nisso, já bebeu água hoje? 35 ml por quilo de peso todos os dias. Porque não beber água também é um fator que influencia na dor no pescoço. Voltando ao ponto, se você não perdeu força, não perdeu a sensibilidade, não está com febre junto com a dor, não vem perdendo peso sem motivo, não está com incontinência urinária ou incontinência fecal, né? Se você não sofreu trauma, que é do acidente, para ter um risco de fratura na coluna vertebral, a avaliação vai lhe acalmar. Porque a gente sabe que sem esses sinais presentes você não tem nada grave. Então a gente vai testar também a tensão do nervo que sai do pescoço e vai para o braço. Se a tensão do nervo estiver livre, você provavelmente não tem nenhuma compressão nervosa como a ressonância está dizendo. Falando em ressonância, o que você deve evitar na crise de coluna cervical é fazer uma ressonância. Caio, como assim? Mas eu já saí do hospital com a guia da ressonância do médico plantonista. Claro que você saiu, porque eu diria que hoje a ressonância magnética, as clínicas de exame de imagem têm convênios com profissionais e pagam comissionamento aos seus prescritores. Então, esse profissional que está lá dando plantão e ganhando, entre aspas, muito pouco pelo seu plantão, ele tem convênios com empresas laboratoriais para prescrever o remédio. Quando você comprar o remédio daquele laboratório, ele tem uma comissão. Ele tem convênio com a clínica de imagem, que quando você vai fazer a ressonância, ele tem uma comissão, afinal o código do médico está ali na prescrição, então o prestador de serviço vai saber que médico foi para comissionar ele e ele vai melhorando o rendimento financeiro dele por causa disso. Então lá na ponta o paciente, na maioria das vezes, quase nunca importa para esse tipo de profissional. Ele não está preocupado com sua melhora, ele está preocupado em ganhar dinheiro em cima de você. E, cara, não é qualquer um que tem coragem de chegar numa rede social e falar essas coisas que eu tô te falando. Mas essa é a verdade que a gente vê todos os dias nos consultórios. Pacientes que não precisavam fazer exames de imagem, exames laboratoriais, fazendo sobrecargas de exames de imagem. E eu vou te dizer porque isso atrapalha o seu tratamento. Porque você vai aumentar medo, você vai aumentar a ansiedade, você vai aumentar a sua preocupação, você vai começar a ter privação de sono. Essa privação de sono vai influenciar diretamente na intensidade da sua dor, porque sim, o sono causa dor. E você não vai melhorar e vai acumular mais uma frustração e vai ficar desconfiado do próximo profissional que você procurar para se tratar. É comum. Todos os dias a gente vê isso aqui em consultório. O paciente faz o tratamento com a gente, melhora e percebe que não precisava de terapia manual, não precisava de agulha, não precisava fazer exame, só precisava fazer a avaliação física funcional, os testes que a gente faz para descobrir o que o paciente tem. E a gente prescreve exercício, educa o paciente, explica por que dói, o que influencia na dor, o que ele deve evitar, o que ele deve fazer. O paciente vai aderindo à mudança de comportamento e começa a melhorar. Então, a avaliação ela tem um potencial extremo
de melhorar o paciente através de uma analgesia induzida, que eu diria pela informação, que vai tranquilizar o paciente, que vai gerar liberação de analgésicos opioides. Porque o paciente que está em estado de alerta, super preocupado, ai meu Deus, eu vou ficar na cadeira de roda, o médico da emergência falou que não sabe nem como eu estou andando, porque é capaz de que se eu tropeçar, eu ficar paraplégico. Já teve paciente que falou isso, paciente de uma aluna minha do interior de São Paulo que falou isso. E assim, é um terror absurdo que os profissionais de saúde colocam nos pacientes para vender tratamento. E na maioria das vezes o tratamento é extremamente simples. Através de alguns movimentos você começa a desbloquear o pescoço, você começa a diminuir a rigidez, melhorar a mobilidade, melhorar a função e o paciente vai conseguindo voltar a fazer as coisas. Agora é claro, se você tem aí 5 anos de dor, 10 anos de dor, 15 anos de dor, o problema não está mais no seu pescoço. Depois de 3 meses o problema já não é mais o pescoço, o problema é o processamento do sistema nervoso. E aí o processamento do sistema nervoso é influenciado por diversas informações que os pacientes receberam, que geralmente os amedrontaram. E aí o medo é uma coisa que a gente trabalha também através do Graded Exposure, né? Que é a exposição gradativa, que é uma técnica sistematizada que a gente faz de prescrição de exercício, onde o paciente vai se expondo de níveis 1 a 10 aos movimentos que ele tem dor e percebendo a modificação da dor durante a execução dos movimentos. Então, eu diria que a filosofia de autotratamento vai fazer com que você saiba o que fazer para não precisar de mim, para não precisar de quaisquer profissionais. Gente, vamos pensar um pouco. Eu sei que a gente está falando pouco aqui de crise cervical, né? Mas você precisa ter essas informações para controlar a crise não só no pescoço, como em qualquer parte do corpo. ATM, cabeça, dor no ombro, joelho, lombar e por aí vai. A gente precisa entender que a gente não vai no nutricionista a vida inteira. A gente faz um acompanhamento nutricional de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio aí no máximo. E você aprende a comer em todas as necessidades que você precisa. Se você é diabético, você vai aprender o que pode e o que não pode, quais são os grupos de substituição, vai se acostumar com a rotina de estilo de vida diferente. Se você é um hipertenso, você vai ter a mesma rotina. Se você está com foco em emagrecimento, você vai saber o que comer no déficit calórico, na manutenção calórica e no superávit calórico quando você quiser ganhar massa. Você vai saber os grupos de substituição, você vai saber quais são as refeições livres permitidas, as não permitidas. E uma hora você se torna o seu próprio nutricionista. Quando você vai num psicólogo, o protocolo das terapias cognitivas e comportamentais, que são as terapêuticas psicológicas que têm mais fundamentação científica atualmente, ensina você a ser seu próprio terapeuta. Imagine se toda desregulação emocional por estresse, por ansiedade, por humor deprimido, por depressão, por ideação suicida ou déficit de atenção e hiperatividade, se toda desregulação emocional que você tiver, se todo pensamento fusionado que você tiver, deixa eu ligar para minha terapeuta aqui para saber o que fazer. Não é assim. Você passa 6 meses na terapia, 1 ano na terapia, até 2 anos na terapia, a depender do caso pode passar até mais com psicólogo e psiquiatra, para você aprender a se tornar seu próprio terapeuta, para você sair de sessões 2 vezes na semana para sessões 1 vez na semana, para sessões quinzenais, para sessões mensais, para sessões a cada 2 meses, a cada 3, a cada 6 meses, para a gente fazer a gestão do caso e você ter uma alta com controle do problema. Na fisioterapia não é diferente, seja para crise de dor no pescoço ou para crise de dor em qualquer lugar. Nós acompanhamos você por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, até 2 anos, no máximo. Eu nunca fiquei com um paciente aqui por mais de 2 anos. Então, a média é 3 meses, mas tem paciente que precisa de 6, tem paciente que precisa de 1 ano, tem paciente que precisa de 2 anos. Durante o processo, o paciente aprende tudo, eu estou dizendo para você, o paciente aprende tudo que ele precisa fazer para controlar a dor e sair da crise, evitar que a crise volte e recuperar a função, quiçá reatletizar para ele voltar para o esporte.
E se ele tiver o problema de novo, ele já se tornou seu próprio terapeuta, porque ele tem os vídeos dos movimentos que ele tem que fazer para desbloquear as articulações, para relaxar a musculatura, para melhorar a mobilidade articular, para melhorar a excursão dos nervos que estavam afetados. Entende? Essa é a nossa filosofia. Então, tudo que você não pode fazer na crise é ir para uma emergência médica para tomar medidas paliativas, fazer exames de imagem, achar que tem alguma coisa grave, quando em menos de 2% dos casos alguma coisa grave está acontecendo. Gente, para você encontrar numa crise de coluna alguma coisa grave, a gente precisa fazer 250 mil ressonâncias magnéticas para encontrar uma. A probabilidade é extremamente baixa. E quando você tem alguma coisa grave, as perguntas especiais... Quando você tem alguma coisa grave, as perguntas especiais e o exame físico que a gente faz encontra alterações que nos fazem suspeitar de algo grave. Ah, Caio, mas existem casos que o cara tem alguma coisa grave e você não encontra nada na avaliação? Existe. Mas sabe o que acontece? A gente acompanha esse paciente e ele tem que começar a melhorar com 4 ou 6 semanas e ele tem que continuar evoluindo até a semana 12 ou a semana que foi o tratamento que você prescreveu. Se você chegou na semana 4 e na semana 6 usando todas as estratégias possíveis da fisioterapia baseada em evidências e o paciente não deu nenhum sinal de melhora, a gente tem uma suspeita de algo grave. Então, no curso do tratamento, quando toda a avaliação está limpa e o paciente não está evoluindo com melhora, a gente precisa investigar alguma coisa grave. Por exemplo, a gente teve um paciente com dor no ombro que não tinha nenhum sinal de nada grave e a gente prescreveu para ele 3 meses de tratamento e falou para ele, olha, a gente vai notar sua evolução da semana 4 a 6 e caso não haja evolução, a gente vai pedir ajuda de um outro colega para te encaminhar. Você está ciente disso? Ele falou, ok, porque a gente bota as cartas na mesa. As cartas na mesa traz clareza para o paciente que ele não vai precisar... Ele não vai ficar com aquela expectativa que eu vou resolver o problema dele. É ele que resolve o problema dele. E eu sou só um guia para dizer o que ele precisa e dar direcionamento. Então sim, existem casos que o tratamento não é aqui. Existem casos que o tratamento é aqui comigo e com outro profissional. E foi o caso desse paciente. A gente avaliou tudo, toda a avaliação estava limpa. Chegou na semana 4, nenhuma evolução. O cara estava igual à primeira semana. Chegou na semana 6, nenhuma evolução. Olha, a partir daqui eu preciso da avaliação de um colega. Encaminhei ele para um outro colega especialista. E esse colega, através de uma ressonância magnética, encontrou um cisto no ombro, nas articulações do ombro. E aí ele fez uma cirurgia minimamente invasiva para remover esse cisto. Depois dessa cirurgia, o cara melhorou absurdamente. Então não precisei guiar o cara até os 3 meses de tratamento. O cara fez um pré-operatório comigo, fez a cirurgia e fez o pós-operatório comigo, ainda dentro do tratamento. Então, em nenhuma hipótese, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, em nenhuma hipótese você vai estar perdendo tempo na fisioterapia. Mesmo que você não esteja em crise, você não esteja com dor nenhuma. Por exemplo, tem paciente que me procura para fazer um alinhamento e um balanceamento. Ele fala assim como se fosse um carro, né? E ele vem para cá para fazer uma consulta preventiva com a fisioterapia musculoesquelética. E aí o que é que a gente faz? A gente testa todos os movimentos dele. Pescoço, ATM, ombro, cotovelo, punho, coluna vertebral, joelho, quadril e encontra restrições na mobilidade desse paciente. Essas restrições podem se tornar fatores de risco para uma lesão que o paciente poderia ter a qualquer momento. Então, baseado nessa probabilidade, a gente já começa a trabalhar nessas restrições para que o paciente faça o tratamento preventivo. Prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Então, a gente tenta incentivar essa cultura. Então, você que está em crise de coluna cervical aí, não se desespere. Não vá direto para a ressonância, porque a ressonância vai atrapalhar o tratamento na maioria esmagadora dos casos. Pelo aumento do medo, da ansiedade, da privação de sono. E você vai começar a perpetuar a rigidez, porque você acha que está com o pescoço lesionado, começa a proteger, endurecer, a rigidez aumenta e o problema vai se cronificando. Ainda pior quando você fica fazendo bloqueio, medicação para mascarar o sintoma. O paciente que vem aqui com torpedos de medicação, ele está completamente mascarado. A gente examina o cara não tá, a gente não acha nada, porque a medicação mascarou o sintoma do paciente. Então a gente
sempre prega, ó, você está tomando remédio? Que remédio você está tomando? Vem aqui para eu te avaliar. Vamos esperar o efeito dessa medicação passar para fazer os testes novamente. A gente já começa o tratamento e faz a avaliação mesmo assim, mas deixando o paciente ciente que a meta da gente é reduzir o consumo de medicação para controlar a dor e tirar você da crise. E outra, não é um processo emergencial. Ai, Caio, eu quero que você faça um instalo, desbloqueie e eu tô livre porque eu vou viajar amanhã. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente até destrava você, ou com movimento, ou com terapia manual, ou com alguma intervenção física que a gente utiliza em consultório, mas o tratamento não acaba ali. Ali é um enganador do cérebro para modular sua dor e te expor o movimento que estava doendo. E aí você muda o significado de movimento gerar lesão. Porque imagine, você está tentando rodar o pescoço para olhar o retrovisor do carro, você não consegue. Aí você sente dor, o que é que você faz? Evita. Porque toda vez que você vai lá, dói. Aí a gente faz uma técnica de movimento ou de terapia manual, você modula a dor e quando vai para o movimento não dói. Aí você diz, ó, não é tão perigoso rodar e você começa a se expor à rotação. Quanto mais você vai se expor na rotação, mais a rigidez vai quebrando, diminuindo e você vai melhorando. Então a gente está só te dando um paliativo ali. Porque existem pacientes que recebem a terapia manual e somem, desaparecem, porque ai, mas eu melhorei muito tal. Aí uma semana depois o problema tá... Perdão. Uma semana depois o problema tá muito maior. Porque ele é aquele perfil de cliente que é apagador de incêndio. A gente não quer apagadores de incêndio aqui. Porque o apagador de incêndio bloqueia o horário de um paciente que quer de fato fazer o tratamento para resolver a vida dele, para melhorar a qualidade de vida dele. Então, resumo da ópera: na crise de coluna cervical, não vá correndo para emergência tomar injeção, não vá correndo para ressonância magnética porque vai atrapalhar seu tratamento. O que você precisa é se acalmar, porque em 72 horas a 10 dias seu corpo tende a arremeter os sintomas. Passando de 10 dias, a gente começa a intensificar as intervenções fisioterapêuticas para você controlar o problema. Caso você não controle, a gente tem uma janela até a 6ª semana para começar a diminuir a dor, né? Porque até a 6ª semana 60% dos casos se resolvem sozinho e 40% cronificam. Então, se você estiver nesse grupo dos 40% que cronificam, a gente precisa intervir em você para você não cronificar. Para essa crise não passar de 12 semanas. Passando de 12 semanas, você já começa a ter alteração no processamento do cérebro e a complexidade do seu tratamento começa a aumentar. E aumentando a complexidade do seu tratamento, o que é que vai acontecer? Basicamente, seu tratamento vai demorar mais um pouco. E isso é relativo, né? Por que, pessoal, é relativo? Porque o que é demorar para uma pessoa que está com dor há 6 anos, há 10 anos? 6 meses é demorado o tratamento? 1 ano é tratamento demorado? Eu já atendi paciente com dor de cabeça há 30 anos. 30 anos. Então você avalia, vê várias comorbidades, várias disfunções de movimento, vários problemas a serem tratados, inclusive por mim e por outros profissionais, e você vai prometer para esse paciente, não, vamos fazer só 6 sessões aqui, só 10 sessões, vamos fazer só 3 meses de tratamento. Você está enganando quem? Você está querendo se enganar? Tratamento de dor crônica é processo. Então a gente começa, na maioria das vezes, né? A gente pode começar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, depende do caso. E a gente começa a afastar você para 15 em 15 dias, a cada 21 dias, a cada 30 dias, a cada 45, a cada 60. No final das contas, você está começando a se tratar. Você, por exemplo, um paciente que eu dei alta semana passada fez 1 ano de tratamento. Em 1 ano de tratamento, ele fez 17 sessões. 17 sessões. Enquanto existem pessoas em crise de dor cervical aí que estão na sessão 60 em 3 meses. Em menos de 3 meses, já fez 60 sessões e não melhorou. Então, muitos pacientes também me perguntam, Caio, e essa crise, se eu vier para você 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não melhora mais rápido não? Porque eu tenho um campeonato de futebol tal dia, porque eu tenho um compromisso tal dia. E aí, assim, eu sou muito honesto com esses pacientes, né? Muitos profissionais falariam, não, melhora mais, venha, porque aí você vai pagar mais. E aqui, a gente não cobra pela frequência e quantidade de atendimentos, a gente cobra pelo tempo. Se você precisar de mais sessões, você vai fazer e tudo já está incluso no tratamento que você fechou comigo.
Então, existem pacientes que em 3 meses de tratamento fazem 12 atendimentos. Existem pacientes que em 3 meses de tratamento fazem 8 atendimentos. Já eu tive pacientes que em 3 meses de tratamento fizeram 24 sessões. Então, eu não vendo por sessão, eu vendo pelo tempo. E por que isso eu julgo ser muito mais honesto com você? Porque se eu identificar que você precisa de mais, você vai fazer e não vai precisar pagar adicional. Se você melhorar mais rápido e precisar de menos, você vai afastar e afastar a frequência para quinzenal, 21 dias, 30 dias. Você vai afastar a frequência, vai fazer menos sessões, mas vai ter muito mais autonomia e muito mais gestão do problema para não depender de mim. Então todo mundo ganha nesse sistema de cobrança, da forma como a gente vende. Entende? Então, cobrar você pelo tempo de tratamento vai te dar garantia de que você vai fazer quantas sessões forem necessárias para o seu caso, não pelo seu julgamento, mas pelo nosso julgamento enquanto profissional. Não é, eu tive uma crise e minha dor aumentou, eu quero fazer mais uma sessão amanhã. Não é assim. A gente vai fazer algumas perguntas cruciais para você. E aí você vai, a maioria, né, vai começar a se tocar aqui. Caramba, Caio, realmente eu percebi que essa crise não veio com aquele bloqueio de movimento que eu tinha para rodar, para baixar a cabeça, aquela dor que eu estava na escápula. Essa crise é pontual aqui. E aí eu já expliquei para esse paciente que isso iria acontecer e que esse é um sinal de melhora, da evolução do problema dele, da evolução positiva no caso. E aí o paciente começa a se tranquilizar, tá bom? Então esse é o resumo da ópera. Eu sei que eu falei muito, eu espero que vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo entendam. Não é porque você está na maior crise do mundo, a maior experiência de dor que você já teve na vida, que o seu problema é grave. Ressonância mais atrapalha do que ajuda. Os sinais que eu já falei, perda de peso, trauma que é do acidente, febre junto com a dor, perdeu a sensibilidade, perdeu a força, incontinência urinária, incontinência fecal, dormência na genital. Se você não tem esses sinais, cara, se tranquiliza que a história natural é extremamente favorável e você não precisa gastar seu dinheiro buscando 1000 tratamentos e 1000 especialistas. Seu corpo vai dar conta do processo. E uma informação que não pode faltar, o seu emocional influencia absurdamente nisso. Se você estiver passando por um processo de luto, divórcio, partilha de bens, divisão de herança, sobrecarga no trabalho, conflito com sócio, chefe, funcionário, demissão, perspectiva futura que você acha que não vai conseguir controlar, tudo isso vai fazer com que o seu sistema de alerta detecte a ameaça e te coloque num comportamento de luta ou fuga com excesso de tensão muscular. Aí não adianta fazer alongamento, fortalecimento, melhora de postura, eletroterapia, terapia manual, não adianta nada disso. A gente precisa fazer uma gestão das emoções. E o melhor profissional que faz isso é o psicólogo. E aí não é um atestado que a dor está vindo em sua cabeça e que você é doido. Não, longe disso. A dor é um produto do cérebro quando crônica. Porém, vários fatores influenciam nela. E um dos principais fatores são os movimentos restritos, né, que a gente falou nesse vídeo. Bom, espero ter ajudado. Se você conhece alguém que está em crise de coluna cervical, encaminhe esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar pessoas a não fazerem tratamentos desnecessários, tomarem infiltrações, bloqueios, fazerem cirurgias e ficarem frustrados com uma falta de solução, né? Beleza? Um grande abraço. Movimento é vida.